Bom, boa noite. Antes de começar, eu queria agradecer este convite. Eu confesso para vocês que eu preferiria estar aqui na Alemanha, neste momento, só como escritor, lançando meu livro, que vai ser amanhã, não é? Mas, às vezes, a história empurra para nós algumas questões que nós, às vezes, nem estamos preparados para ela, mas nós temos que assumi-la. Então, portanto, neste momento, eu vou estar aqui com um escritor que faz uma reflexão sobre o Brasil. Para construir uma casa, leva-se muito tempo. Desde o momento em que adquirimos o terreno, até o mágico instante em que começamos a instalar quadros nas paredes, a decorar os ambientes com móveis, a preencher os espaços com lembranças. Mas, para demolir uma casa, basta uma única pessoa portando uma picareta. Em poucas horas, só restarão ruínas. Em seu discurso de posse, no dia 1º de janeiro, Jair Bolsonaro ratificou o compromisso com a defesa de uma pauta ultraconservadora nos costumes, que inclui temas como valorização da família tradicional, combate à ideologia de gênero, facilitação do porte de armas e implantação da escola sem partido, escolas capazes de preparar os filhos para o mercado de trabalho e não para a militância política, nas palavras do Bolsonaro. Em menos de 10 minutos, ele citou 6 vezes Deus, reiterando seu apreço pelo eleitorado evangélico. E confirmando o fascínio pelas Forças Armadas, cercou-se de militares. Além de seu vice, o general Hamilton Mourão, ocupam o primeiro escalão do governo 4 generais, um almirante, um tenente-coronel da Aeronáutica e 2 capitães do Exército. No total, mais de 130 militares integram pontos estratégicos de ministérios estatais da atual administração. Para colocar em prática seu programa econômico, Bolsonaro deu carta branca a Paulo Guedes, discípulo do pensador Milton Friedman e um dos fundadores do Instituto Millennium, organismo inaugurado em 2005, sob o patrocínio de grandes empresas da indústria, do agronegócio, do comércio, da imprensa e do sistema financeiro, com o intuito de disseminar a cartilha ideológica ultraliberal. O propósito do ministro é flexibilizar ainda mais as relações trabalhistas, já precarizadas por uma reforma ocorrida no governo Temer em 2017. Implementar uma mudança na Previdência Social para um regime de capitalização ou cotizações individuais, similar ao adotado no Chile durante a ditadura do general Augusto Pinochet e que se mostrou calamitosa, e privatizar todas as empresas estatais. Embora não seja possível prever o futuro, podemos, por meio de dados objetivos, vislumbrar o desastre que se descortina. O Brasil é o 10º país mais desigual do mundo. 27% do total da renda está nas mãos dos 1% mais ricos. Relatório do Banco Mundial, divulgado em abril, mostra que em 2017, 21% da população, cerca de 44 milhões de pessoas, viviam com até $5,50 por dia. E esse desequilíbrio tende a se agravar a partir das reformas trabalhista e previdenciária e a persistência da alta taxa de desemprego que, segundo a Organização Internacional do Trabalho, deve permanecer acima dos 12% neste ano. Se for considerada a previsão para o Produto Interno Bruto, em 2019, 2% e 2020, 2,8%, o Brasil chegará ao final desta década com crescimento médio de 0,9% ao ano, o pior resultado desde 1901, ano em que a Fundação Getúlio Vargas começou a medir o PIB brasileiro. E sabe-se, desigualdade gera conflito. O estudo Global Mortality from Firearms revela que o Brasil é o país com maior taxa de mortes por arma de fogo por habitante. Foram mais de 42 mil vítimas em 2016.
E em um dos seus primeiros atos, Bolsonaro, que adora posar com o polegar e o indicador em riste, simulando que está atirando, assinou decreto flexibilizando a legislação para a compra de armas. Antecipando a tendência, o número de concessões de porte de armas saltou 381% nos últimos 5 anos. Calcula-se que existam quase 18 milhões de armas leves em circulação no Brasil, 57% delas ilegais. Em 2016, ocorreu um total de 65 mil homicídios, o maior número absoluto de assassinatos do mundo e o 9º em termos relativos, com uma taxa de 31,3 mortos por 100 mil habitantes. Instigados pelo discurso contrário às políticas afirmativas, que Bolsonaro chama de coitadismo, entre aspas, coitado do negro, coitado da mulher, coitado do gay, coitado do nordestino, ele ironiza, crescem os crimes de ódio. Segundo pesquisa da organização Gênero e Número, desde o período eleitoral, existe uma escalada de violência contra a comunidade LGBT, conforme a percepção de 92,5% dos entrevistados. Mais da metade, 51%, afirmou ter sofrido algum tipo de violência motivada por orientação sexual ou identidade de gênero, e destes, 94% foram vítimas de violência verbal e 13% de violência física. Também cresceu o número de agressões contra mulheres. O Brasil detém a 5ª maior taxa de feminicídio do mundo, e somente em janeiro foram computados 126 assassinatos de mulheres por motivação de gênero. Aumentaram as denúncias de crime de racismo, de 91 casos no primeiro bimestre do ano passado para 113 no primeiro bimestre deste ano. Além disso, o projeto de lei proposto pelo governo, que amplia o conceito de legítima defesa do policial, tende a avultar a letalidade da polícia, que já é altíssima. Em 2017, foram mais de 5 mil mortes, uma média de 14 por dia, um aumento de 20% em relação ao ano anterior, sendo que do total dos mortos, 67% são pardos e negros. Também deve-se expandir o conflito no campo. Bolsonaro deixou claro que vai paralisar a já morosa reforma agrária e criminalizar como terrorismo as ações do Movimento Sem Terra, MST, e que não irá demarcar nenhum centímetro de reserva indígena ou quilombola. Em 2017, segundo a organização Global Witness, pelo menos 207 pessoas foram assassinadas em todo o mundo em conflitos relacionados ao acesso à terra, sendo que 1/4 de todas as mortes, 57, foi registrado no Brasil. Cerca de 80% desses crimes aconteceram na Amazônia e estão associados a confrontos causados pelo agronegócio, mineração e exploração ilegal de madeira. Só em janeiro, a Amazônia Legal perdeu 108 quilômetros quadrados de florestas, um crescimento de 54% em comparação ao mesmo período do ano anterior. Movido pela intolerância, Bolsonaro afirmou que vai varrer o lixo marxista que se instalou nas instituições de ensino. Em janeiro, o Ministério da Educação extinguiu a Secretaria destinada à Diversidade e Inclusão, que abrangia educação escolar indígena e quilombola, relações étnico-raciais e direitos humanos, criou um órgão que visa a militarização das escolas públicas e anunciou uma ampla revisão nos livros de história. Além disso, foi nomeada, em março, uma comissão de inspeção do Exame Nacional de Ensino Médio, prova que permite o acesso às universidades públicas para eliminar questões consideradas de viés ideológico. Bolsonaro aboliu o Ministério da Cultura e fomenta uma agressiva postura anti-intelectual entre seus seguidores. Ele ainda deverá nomear, até o final de seu mandato, 3 dos 11 ministros que compõem o Supremo Tribunal Federal, Corte Máxima do Judiciário Brasileiro, vagas provocadas por aposentadoria dos titulares. A política externa promovida por Bolsonaro é de alinhamento tácito aos interesses norte-americanos. O presidente brasileiro demonstra uma patética admiração por Donald Trump. Em pouco tempo, já pôs em prática algumas medidas. Nomeou um general para participar da cúpula do Comando Sul das Forças Armadas dos Estados Unidos, assinou um acordo para uso pelos Estados Unidos do Centro Espacial de Alcântara, anunciou a abertura de um escritório comercial para negócios com Israel em Jerusalém,
acentuou a retórica beligerante contra a Venezuela, pôs fim à exigência de visto aos cidadãos norte-americanos sem reciprocidade. O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, católico fundamentalista, afirma que seu desejo é libertar o Brasil e o mundo do globalismo. Entre outras coisas, Araújo, que considera o aquecimento global um dogma marxista e o nazismo uma ideologia de esquerda, propõe a utilização dos organismos financeiros internacionais para frear a crescente dependência dos países em desenvolvimento em relação ao capital chinês, o abandono da política pacifista, o combate à ideia do direito universal à migração sobrepondo-se à soberania nacional e a liquidação do bolivarianismo nas Américas. No dia 2 de fevereiro de 2017, Bolsonaro concorreu à presidência da Câmara dos Deputados e obteve 4 votos de 513 possíveis, ficando em último lugar entre 6 concorrentes. Naquele momento, ele ainda não passava de um obscuro membro do chamado Baixo Clero, nomenclatura que designa os parlamentares pouco relevantes, tendo conseguido aprovar apenas 2 leis em 28 anos de mandato. No entanto, se ninguém de seus pares parecia levá-lo a sério, Bolsonaro ganhava visibilidade junto à população, impulsionado pela aguerrida atuação nas redes sociais. Lançando-se na carreira política, defendendo melhores soldos para os militares, ele mesmo, capitão reformado do Exército, ampliava seu discurso, incorporando temas afeitos à conservadora classe média e ao cada vez mais influente fundamentalismo cristão. Assim, de alguma forma, ele, autoritário, homofóbico, racista, sexista, captava, incorporava e consolidava o lado profundamente reacionário da sociedade brasileira, moldando a plataforma política e ideológica que o levaria menos de 2 anos depois à presidência da República, com o voto de 58 milhões de pessoas. Para tentar compreender a trajetória de Bolsonaro, que evoca a ordem militar e foi ele mesmo um oficial insubordinado, que evoca o modelo de família e tem 5 filhos de 3 casamentos diferentes, que evoca a religião e ora se apresenta como católico, ora como evangélico, que vende-se como paladino da moralidade e enrosca-se em denúncias de envolvimento seu e de membros de sua família com milicianos, que são organizações paramilitares ligadas ao crime, que retrata-se como antipolítico e ganhou a vida como político profissional. Para tentar compreender a trajetória desse homem, chamado de mito por seus seguidores, devemos antes situá-lo nos contextos nacional e internacional do início desta década. A crise econômica de 2008, que varreu todos os continentes, provocou a ampliação da miséria no mundo, principalmente nos países subdesenvolvidos. Em dezembro de 2010, surgem marchas de protesto contra o governo na Tunísia, que rapidamente se alastram por todo o norte da África e Oriente Médio, um movimento conhecido como Primavera Árabe, que manteve-se em atividade ao longo dos 3 anos seguintes. Embora nascidas como revoltas populares contra a opressão e a pobreza, o resultado foi catastrófico na maior parte dos países atingidos. Caos internos na Líbia, recrudescimento das ditaduras no Egito e Bahrein, guerra civil na Síria e Iêmen. Assim, milhares de refugiados da Síria vieram se juntar a outros milhares de miseráveis que desde 2007 se deslocam da África subsaariana, do Afeganistão e da Eritreia, por conta da catástrofe climática que se agravou no século XXI e por guerras internas em busca da sobrevivência na Europa Ocidental. Parte da população desses países, acossada pelo desemprego e aferrada a sentimentos nacionalistas, reagiu brutalmente, engrossando as então emergentes correntes radicais xenófobas. Em 2017 e 2018, agremiações de extrema-direita conheceram um forte crescimento parlamentar na França, Alemanha, Holanda, Suécia e Dinamarca. Na Itália, Polônia, Hungria e Áustria, a extrema-direita divide o poder com partidos conservadores. O Brasil também sofreu o impacto da crise econômica de 2008, mas devido a uma série de medidas, como entre outras a redução de impostos sobre produtos industrializados, particularmente automóveis, eletrodomésticos e construção civil, as consequências foram pouco sentidas de imediato. Se o país teve uma redução de 0,1% no PIB em 2009, conheceu uma reação estupenda no ano seguinte, 7,5%. Ao deixar o poder em 2010, após 8 anos de mandato,
o presidente Lula da Silva contava com 87% de aprovação do eleitorado, reconhecimento devido ao fato de ele ter organizado o melhor governo de todos os tempos da história brasileira, tanto para os pobres como para os ricos, a ponto de se ajustar melhor a ele a máxima atribuída ao ditador presidente Getúlio Vargas, segundo a qual ele tinha sido o pai dos pobres e a mãe dos ricos. Ao longo da primeira década dos anos 2000, o Brasil passou a sétima maior economia do mundo. O PIB cresceu em média 4,1% ao ano. O salário mínimo teve aumento real de 80%. A taxa de desemprego caiu a 4,3%. O país zerou a dívida externa considerada impagável. O coeficiente de Gini, que mede a desigualdade social, melhorou de forma substancial por conta dos sistemas de transferência de renda. Foram criadas 14 novas universidades públicas. Foi implementado o Estatuto do Desarmamento. Houve avanços importantes nas políticas públicas destinadas a comunidades LGBT, aos índios, aos afrodescendentes e às mulheres. E, mais significativo de tudo, o Brasil deixou de figurar no vergonhoso mapa da fome. Mais de 32 milhões de pessoas entre 2002 e 2010 subiram para a classe C, famílias com rendimento médio mensal entre $1.000 e $2.600, o que significa que passaram a consumir produtos antes inalcançáveis: carros, eletrodomésticos, televisores e celulares de melhor qualidade, e a frequentar lugares antes interditos, como aeroportos, restaurantes, shoppings e principalmente universidades, por meio de cotas sociais e raciais e de financiamento público. Esses avanços, se eram concretos, eram também ilusórios. O governo petista implementou um modelo desenvolvimentista, produção industrial e fomento da infraestrutura com participação ativa do Estado como base da economia e consequente aumento do consumo, sem praticamente fazer nenhuma reforma estrutural. Assim, embalados pelo aumento de consumo de automóveis e eletrodomésticos, pela valorização das commodities do mercado internacional, principalmente soja e minério de ferro exportado para a China, e pela construção de estádios e hotéis, reforma de aeroportos e melhoria de equipamentos urbanos visando a realização da Copa do Mundo em 2014 e as Olimpíadas em 2016, o Brasil prosperava. No entanto, a população continuava convivendo com um péssimo sistema de educação, saúde e transporte público, imenso déficit habitacional e um vertiginoso crescimento da violência urbana, provocado principalmente pela expansão do tráfico de drogas. A chamada nova classe C obtinha, enfim, acesso ao consumo, mas não ainda à cidadania. Por outro lado, do ponto de vista político, o PT pouco a pouco afastou-se de sua origem democrática e popular para tornar-se um partido ávido por perpetuar-se no poder. Para isso, fez aliança do setor mais retrógrado da sociedade, as chamadas igrejas evangélicas, pentecostais e neopentecostais, e com o que havia de mais sórdido no Congresso, o PMDB, espécie de balcão de negócios escusos travestido de agremiação política. Nos 8 anos que Lula permaneceu no governo, o PT se deixou envolver diretamente com a corrupção que sempre havia existido e que seus eleitores acreditavam que por ele seria combatida. Ainda assim, embalado pela enorme popularidade devido ao bom desempenho da economia, Lula promoveu em 2010 a candidatura da desconhecida Dilma Rousseff, filiada ao PT apenas em 2001, que ganharia as eleições com 56% dos votos válidos. Sob Dilma, o quadro se deteriorou rapidamente. A queda mundial dos preços de commodities, reflexo da diminuição da demanda provocada pela crise de 2008, reduziu de maneira drástica o valor das exportações brasileiras. Endividada e pressionada pela inflação persistente, a população passou a consumir menos, desacelerando a economia. O crescimento do PIB, que chegou a 7,5% em 2010, último ano do governo Lula, cairia para menos 3,8% em 2015, último ano de mandato efetivo de Dilma. E se as coisas não iam bem na economia, iam ainda pior na política. Em 2011, seu primeiro ano de governo, Dilma demitiu 6 ministros por envolvimento em denúncias de corrupção. Em outubro de 2012, o STF condenaria a cúpula do PT à prisão, entre eles José Dirceu, o homem forte de Lula, por corrupção ativa e formação de quadrilha. Assim,
Em junho de 2013, na onda da Primavera Árabe, o mundo assistiu estupefato um conjunto de manifestações que, começando em São Paulo, como um protesto contra o aumento das tarifas do transporte público, duramente reprimido pela polícia, espalharam-se pelo Brasil inteiro, levando milhões de pessoas às ruas. Se no início comportava-se como um movimento espontâneo e apartidário, pouco a pouco as jornadas tornaram-se atos difusos contra a corrupção, revelando, além disso, insatisfação com os rumos da economia. As marchas ainda continuariam em 2014, mas limitadas a protestos isolados contra a realização da Copa do Mundo, com seus estádios superfaturados e obras inacabadas. Esvaziadas, pensava-se que as manifestações não poderiam tirar o brilho da organização do evento e o aguardado bom desempenho da seleção nos campos de futebol. No entanto, a surpreendente e humilhante derrota do Brasil por 7-1 para a Alemanha, ocorrida em 8 de julho, teve um amargo sabor de alegoria. A Copa do Mundo, que deveria ser uma espécie de celebração da gestão petista, tornou-se seu canto do cisne. A aproximação das eleições acirrou ainda mais a competição entre os dois grupos que vinham monopolizando o espectro político desde os anos 90, o PT e o PSDB. Polarizada, a população foi para as ruas e principalmente para as redes sociais e encenou o mais disputado pleito do período pós-ditadura. Dilma venceria as eleições com 51,6% dos votos válidos, mas não governaria. Naquelas eleições, Bolsonaro conseguiu quase 470 mil votos, alcançou seu 7º mandato como deputado federal pelo estado do Rio de Janeiro e anunciou, em entrevista ao jornal Estado de São Paulo, dia 30 de outubro, que seria candidato à presidência da República em 2018. Ele disse: "Sou de direita mesmo, não tenho vergonha de dizer e vou disputar o Planalto." No entanto, nem mesmo o mais arguto dos analistas políticos enxergava espaço para qualquer opção que não fosse a permanência da dicotomia PT-PSDB. Um amigo de Bolsonaro, o deputado federal Alberto Fraga, chegou a tentar dissuadi-lo, dizendo que ele deveria tentar o Senado ou o governo do seu estado. Mas, obstinado, Bolsonaro respondeu: "Não tem volta. Se tiver 10% dos votos, está bom demais." As eleições de 2014 não terminaram no dia 26 de outubro. Ao tomar posse no dia 1º de janeiro de 2015, Dilma não contava nem mesmo com unanimidade dentro do PT, já que muitos dos seus correligionários a consideravam inábil politicamente e inoperante administrativamente, e seu vice, Michel Temer, pertencente ao PMDB, conspirava de maneira explícita contra ela. Dos 39 ministros nomeados para iniciar o 2º mandato, apenas 11 pertenciam aos quadros do PT. Os outros eram quase todos filiados a partidos fisiológicos da base de sustentação do governo no Congresso. A insidiosa campanha patrocinada pelas grandes corporações midiáticas e por órgãos representantes da indústria, do comércio, do agronegócio, politizava o andamento das investigações da Operação Lava Jato. E a situação econômica se agravava. 2014 fechou com um crescimento pífio do PIB de 0,5%, e as perspectivas para 2015 eram as piores possíveis. Inconformada com a derrota nas eleições, decepcionada com o governo e frustrada com a estagnação econômica, parte da população, ostentando camisas verde e amarelas e bonecos infláveis, permaneceu nas ruas, capitaneada por grupos auto-intitulados de direita, como o Movimento Brasil Livre e Vem Pra Rua. Ao longo de 2015, Bolsonaro percorre o país, engrossando a campanha antipetista. Participa de carreatas, profere palestras, posa para selfies, tem o rosto estampado em camisetas e adesivos, tudo compartilhado nas redes sociais. Em todos os lugares era recebido aos gritos de mito. A cada dia ficamos mais capacitados para dar um voo mais alto, dizia ele na época, embora seu nome sequer aparecesse nas pesquisas de intenção de voto à presidência da República. De certa forma, Bolsonaro repetiu o discurso de Lula no começo da trajetória ao se colocar contra tudo isso que está aí. Além disso, de certa forma também, assim como Lula, identificava-se como homem do povo, uma liderança não pertencente à tradicional elite política. E se não possuía o carisma do líder petista, oferecia em contrapartida o passado militarista, que de maneira rudimentar correspondia à imagem de incorruptível e de pessoa certa, por seu viés autoritário, a resolver o grave problema de segurança pública.
Bolsonaro personificava o candidato perfeito para vestir o figurino idealizado pelo eleitor padrão, que, segundo estudo do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, atinge a nota 8,1 numa escala de 0 a 10 no índice de propensão ao apoio de posições autoritárias. Em 17 de abril de 2016, o Brasil parou para acompanhar a votação do pedido de impeachment de Dilma no plenário da Câmara. Ali, ao longo do dia, o país assistiu em rede nacional um festival de bizarrices que teve como ponto alto o show de horror protagonizado por Bolsonaro. Ao proferir seu voto, ele declarou, aspas, contra o comunismo, pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff, pelas Forças Armadas, meu voto é sim. O coronel citado, reconhecido como o mais cruel torturador do período da ditadura, havia sido o algoz da presidente quando ela esteve presa na década de 1970 por se opor ao regime militar. Naquele mês, Bolsonaro já aparecia com 8% das intenções de voto nas pesquisas para presidente da República. Ele conquistara as classes A e B, famílias com renda média mensal acima de $2.600, a chamada, aspas, minoria branca perversa. Quem usou primeiro esse conceito, que descreve com precisão a elite brasileira, foi o ex-governador de São Paulo, Cláudio Lema, um político de centro-direita. Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, de 18 de maio de 2006, Lema afirmava que o entrave para a solução dos problemas nacionais residia no fato de termos uma burguesia muito má, uma minoria branca perversa. Ele dizia que para atacar o problema da miséria, deveria haver a criação de mais empregos, mais educação, mais solidariedade, mais diálogo, mais reciprocidade. Programa que, na verdade, foi levado a cabo por Lula ao longo da primeira década do século XXI. Entretanto, embora tivesse usufruído dos benefícios imediatos do boom econômico, a renda per capita familiar de todas as classes sociais cresceu 33% em média no período, a minoria branca perversa nunca engoliu a ideia de ter de compartilhar espaços antes exclusivos, como universidades, shoppings, restaurantes, aeroportos, etc., com os pobres, fossem eles brancos, mestiços ou negros. Então, embora parecesse tosco demais, Bolsonaro afagava o ressentimento da minoria branca perversa com o compromisso de desconstruir conquistas fundamentais ocorridas sob o governo Lula. Ele oferecia o fim das cotas raciais e sociais nas universidades, a interrupção da demarcação de terras indígenas e quilombolas, o combate ao MST, em suma, a recuperação e preservação de seus privilégios. Mas, se Bolsonaro contava com a simpatia das classes A e B, faltava o apoio da massa, crucial para ganhar as eleições. As classes C, D e E constituem 76% da sociedade brasileira. Assim, no dia 12 de maio de 2016, enquanto no Brasil o Senado aprovava a abertura de processo de impeachment contra Dilma, em Israel, Bolsonaro era batizado nas águas do Rio Jordão pelo pastor da Assembleia de Deus, Everaldo Dias Pereira, presidente do Partido Social Cristão, legenda à qual ele era afiliado na época. Embora Bolsonaro proclame-se católico, sua atual mulher, a terceira, Michele, é evangélica, e o casamento de ambos foi celebrado em 2013 num templo da Assembleia de Deus. A aproximação de Bolsonaro com os evangélicos era indispensável para alimentar suas pretensões políticas, já que elas representam cerca de 30% da população e são donas de um vasto império de comunicação, redes de televisão e rádio, jornais impressos e sites de notícias. Para cativar essa multidão de religiosos fanáticos, Bolsonaro recorreu à exaltação dos valores da família, entendida por ele como núcleo monogâmico formado pelo homem e pela mulher, prometendo atuar diretamente no sistema educacional, extinguindo as matérias de educação sexual, eliminando o viés comunista do ensino e militarizando as escolas públicas. Para além do cinismo da minoria branca perversa e do reacionarismo dos evangélicos, Bolsonaro conquistava outros eleitores, sequestrando a bandeira do comprometimento ético, definitivamente perdida pelo PT, e aguçando a retórica belicosa ao afiançar que partiria para o confronto para resolver o problema da violência urbana.
Caso eleito, ele adiantava, diminuiria a idade penal, ampliaria a posse de armas pela população e impediria a punição de policiais que matassem em serviço. A crise política e, consequentemente, econômica não acabou com o golpe parlamentar perpetrado contra Dilma. Ao contrário, agravou-se. No final de 2016, o presidente Michel Temer, que substituíra Dilma, e vários de seus ministros encontravam-se envolvidos em inúmeros escândalos de corrupção, e o país achava-se mergulhado numa profunda recessão. O PIB encolheu 3,6%, a inflação acelerou a 6,3% e o desemprego explodiu, atingindo 12% da população economicamente ativa. Em meio a esse caos, Bolsonaro já aparecia em pesquisa da Datafolha divulgada em dezembro com 9% das intenções de voto. Ao longo de 2017, o cenário político-econômico se agrava. O governo Temer alcançou a rejeição de 74% da população. O ex-presidente Lula da Silva foi condenado em segunda instância por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O PSDB afastou o senador Aécio Neves da presidência do partido, por seu envolvimento em denúncias de corrupção. A taxa de desemprego chegou a 12,7%. O crescimento do PIB estacionou em 1%. Bolsonaro aprofundava seu discurso religioso. Pesquisa realizada pelo Ibope mostrava que, para 8 em cada 10 eleitores, o mais importante de tudo é que o candidato de predileção acreditasse em Deus. E ele insistia que era um antipolítico. O Brasil aparecia em último lugar no quesito confiança do público nos políticos entre os 137 países que compõem o Índice de Competitividade Global do Fórum Econômico Mundial. Com Aécio Neves afastado em definitivo do páreo, e sem que o PSDB conseguisse substituí-lo por um nome de peso, Bolsonaro, que se tornara um fenômeno nas redes sociais, ocupa o vácuo deixado pela centro-direita, alcança 17% das intenções de voto e consolida-se como vice-líder na preferência do eleitorado. O problema é que, mesmo sob fogo cerrado, Lula mantinha-se imbatível em todas as projeções de institutos de pesquisa. Então, no dia 5 de abril de 2018, há 5 meses das eleições, o juiz Sérgio Moro, responsável pela Operação Lava Jato e que viria a se tornar ministro da Justiça de Bolsonaro, expediu ordem de prisão contra o ex-presidente, determinando o cumprimento imediato da pena de 12 anos de encarceramento, ainda que o assunto seja até hoje motivo de extensa controvérsia jurídica, já que não haviam sido esgotados recursos em todas as instâncias. Preso, no entanto, Lula continuava à frente das pesquisas. Em agosto, contava com 39% das intenções de voto contra 19% de Bolsonaro. Até que no dia 6 de setembro, o ex-capitão foi vítima de uma facada no abdômen, episódio nunca totalmente esclarecido, o que causou enorme comoção no eleitorado já bastante sensibilizado pela radicalização do pleito. 5 dias depois, após perder vários recursos junto ao STF, na tentativa de livrar Lula da prisão, o PT lançou a candidatura de Fernando Haddad, nome desconhecido do grande público. Pesquisa realizada no dia 20 de setembro já mostrava Bolsonaro à frente com 28% das intenções de voto e Haddad em segundo com 16%. Nesta altura, as eleições haviam deixado de ser escolha entre 2 candidatos para tornar-se uma disputa passional entre eleitores raivosamente antipetistas e eleitores contrários às teses defendidas por Bolsonaro. A agenda ultraliberal na economia e ultraconservadora nos costumes estreitou os laços entre Bolsonaro e o líder da chamada direita alternativa, Steve Bannon. Inspirado na estratégia de Bannon durante a campanha vitoriosa de Trump, Bolsonaro, com pouquíssimo tempo de exposição no horário eleitoral gratuito, 8 segundos contra 2 minutos e 23 segundos de Haddad, recorreu com enorme eficácia ao uso massivo das redes sociais para a comunicação direta com o eleitor. Pesquisa da Datafolha, divulgada em 2 de outubro de 2018, mostrava que 81% dos eleitores de Bolsonaro eram usuários de algum tipo de rede social, contra 59% dos eleitores de Haddad. E a campanha de Bolsonaro não teve qualquer pejo em serviço de fake news. De acordo com uma enquete divulgada uma semana após as eleições,
84% dos eleitores de Bolsonaro acreditaram na falsa informação de que Haddad distribuiu o chamado kit gay para crianças de escola pública, à época em que era ministro da Educação. 75% acreditaram na notícia que atribuía a Haddad a defesa da prática de incesto e pedofilia. E 74% acreditaram nas denúncias de que haveria fraude nas urnas eletrônicas. Ainda segundo o levantamento, 40% das pessoas ouvidas disseram ter mudado de opinião nas últimas semanas de campanha, quando essas notícias falsas atingiram o ápice nas redes sociais, de oposição ou com dúvidas sobre Bolsonaro, para decididos ou considerando votar nele. No final, Bolsonaro obteve 39% dos votos, contra 32% dados a Haddad. Outros 29% votaram nulo, em branco ou se abstiveram, algo em torno de 42 milhões de pessoas. Em resumo, favorecido pelo espírito do tempo, quem elegeu Bolsonaro foi o cinismo, o preconceito, a ignorância e a apatia. Os indícios de que o discurso sectário vai se consolidando como preponderante no mundo é um péssimo sinal de que falhamos como seres humanos. Em 2006, o cineasta britânico Sacha Cohen visitou os rincões dos Estados Unidos, entrevistando pessoas comuns para o falso documentário Borat, o segundo melhor repórter do glorioso Cazaquistão Viaja à América. Ali, o diretor arrancava confissões de racismo contra negros e latinos, intolerância contra judeus e muçulmanos, nostalgia pela Ku Klux Klan, tudo aquilo, enfim, que viria à tona 10 anos depois com a subida de Trump ao poder. Tempos depois, o longa-metragem alemão Ele Está de Volta, de David Wendt, baseado em romance de Timo Vermes, misto de ficção e documentário, mostrava Adolf Hitler acordando em 2014 na Alemanha e confundido como sósia do ditador nazista, ser usados em campanhas de publicidade que fazem enorme sucesso. Só que ele aproveita essa visibilidade para divulgar suas ideias extremistas, que pouco a pouco conquistam a simpatia da população. O mais catastrófico é que várias imagens captadas pelo diretor de exaltação ao nazismo são reais. Em determinado momento do filme, Hitler, o personagem, constata: o povo está calado, mas com raiva, frustrado com as condições de vida como em 1930, mas na época não havia um termo para isso: analfabetismo político. O analfabetismo político é o desejo ardente por um Deus ex machina, que nos salve e nos conduza. Recentemente, o economista norte-americano Steve Hanke, professor da Universidade Johns Hopkins, divulgou o Misery Index 2018, no qual o Brasil surge na 4ª posição dos mais infelizes do mundo, entre 95 países analisados. O grande perigo para a existência da democracia é o ressentimento, a humilhação, a desesperança. Uma população fragilizada facilmente deixa-se seduzir pela manipulação de informações. As chamadas fake news têm contribuído para o crescimento das ideologias radicais, ao possibilitar a disseminação de mensagens falsas e conteúdos discriminatórios, incitadores da intolerância social, racial, religiosa e de gênero, que normalmente não passariam pelo filtro dos veículos de comunicação tradicionais. Em silêncio, um povo frustrado abraça discursos demagógicos e teorias de conspiração e inventa inimigos para extravasar sua cólera. E o inimigo é sempre aquele que parece diferente de nós. As comunidades LGBT, os negros, os indígenas, os imigrantes, os comunistas, as mulheres, os adeptos de religiões não cristãs, enfim, qualquer grupo que em determinado momento e contexto mostre-se debilitado o suficiente para levar a culpa pela nossa própria incapacidade de gerir os nossos fracassos. No dia 5 de abril, Bolsonaro alertou: não nasci para ser presidente, nasci para ser militar. Nada pior para um país do que indivíduos que desdenham da política, governados por políticos que desdenham dos indivíduos. Este é o espaço privilegiado para a expansão da mentalidade fascista. Obrigado.